Este é mais um Pode Mais Social. Eu sou Tama Boldrini, colunista do jornal A Tribuna, e hoje estamos recebendo o cirurgião plástico Ariosto Santos, membro e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Primeiramente, quero agradecer a entrevista, doutor Ariosto, uma das referências quando o assunto é cirurgia plástica aqui no estado e também no Brasil. Isso. Olha, é um prazer estar aqui com você. Primeiro que a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito, que é a cirurgia plástica, né? Eu brinco sempre, né, que eu tenho 2 filhos que são cirurgiões plásticos, né? Eu tenho sobrinhos que são cirurgiões plásticos e eu nunca fui, quando eu quis fazer medicina, eu não conhecia ninguém que fazia medicina da minha família, não tinha nenhum membro da família que era médico. E eu pedia muito para assistir cirurgia, para ver alguma coisa, eu queria aprender, entender. Entrou na faculdade aos 16 anos. Sim, na realidade, minha história começou antes. Na realidade, eu tinha terror ao hospital. Eu, com 11 anos de idade, eu tive uma apendicite grave, eu fui para o hospital, fiquei 1 mês internado. Porque, primeiro que minha mãe me pegou e me obrigou a ir para o hospital, porque, na realidade, eu estava escondendo que eu estava com dor. Eu fiquei 4 dias em casa, o médico naquela época ia em casa. Ele foi lá em casa, mas eu falava que não estava sentindo nada. Vomitando, aquelas coisas todas. Aí no 4º, 5º dia, começou na quinta, na segunda-feira, a mãe pegou, você vai para o hospital, senão você vai morrer, meu filho. Ela me pegou, me levou lá para o hospital São José, que era o hospital lá perto da cidade, né? Você morava no centro de Vitória? Morava no centro de Vitória, né? O centro de Vitória era o centro de Vitória, sim, né? Sim. E realmente eu cheguei, o médico botou a mão pro centro cirúrgico e eu fiquei 1 mês hospitalizado. Então, do meu medo, aquele medo da minha idade, 11 anos de idade, era tomar aquele soro. O soro vinha um frasco de vidro, né? E eu, na minha cabeça de 11 anos, aquele negócio verde, aquela agulha, que era agulha mesmo, não é a borracha que era na veia, né? Eu tinha terror. Por causa disso, eu quase morri. Quando eu fui operado, pus na cavidade abdominal toda, né? Acabou que a minha cicatriz depois abriu, onde foi cortado. Acabou que eu tive que ser reoperado. A gente deu aquele pus depois de secar, as alças coladas, faz a famosa aderência, né? Isso. E uma complicação, a gente chamava complicação, né? E eu aí tive que fazer uma laparotomia e fiquei 1 mês internado no hospital. E acabou que eu comecei, hoje colega meu, mas na época era um médico, que estava me acompanhando, cuidando de mim, ele todo dia fazia o curativo, e eu vi ele cortando aqueles esparadrapos com a mão, eu falava assim, como é que esse cara consegue cortar um esparadrapo com a mão, né? E tentava e não conseguia. E ele via trazer aquilo lá, não conseguia. Até que um dia ele chegou, corta aqui. Eu cortei. Aí ele falou, acho que você vai fazer medicina. E acabou que eu já estava ali no hospital mesmo, eu gostava muito de ler. Você se encantou pela profissão? Eu comecei a ler muito, eu lia muito nessa época. E comecei a ler muito sobre guerras. E dentro das guerras foi onde começou a origem moderna da cirurgia plástica. Cirurgias reparadoras, reconstrutoras. Sim, porque hoje é estética, mas antes... Sim, hoje, na realidade, a cirurgia reparadora também é um nome. Eu brinco com a cirurgia plástica. Ela mexe desde o cabelo com os implantes até a unha do pé. Ela mexe com tudo que você imaginar. Ela mexe tudo. É muito grande. O órgão, a pele nossa, é o maior órgão do corpo em extensão. E em peso, se você pegar a pele toda e for pesar, também é o órgão mais pesado. Mas, nessa época, eu comecei a me interessar, a ler, e com 16 anos eu entrei na faculdade de medicina. Eu era motivo de chacota, meus amigos, porque eles perguntavam, o que você vai fazer aqui? No primeiro ano, eu falei, não, eu vou fazer cirurgia plástica, eu estou estudando tantos anos, vou fazer residência de geral, cirurgia plástica, vou para os Estados Unidos. Focado. Riam comigo. Porque não é possível, a gente está no primeiro ano, não sabe nem o que a gente vai fazer ainda, está perdido aqui dentro, e você já está, não, mas eu entrei num objetivo. Que é bom, no sentido que você vai naquele objetivo, você vai direto. Mas ruim, porque você não dá chance para nada entrar, para iluminar você de outro lado. Não, eu queria era aquilo mesmo. Isso foi realmente... Eu me formei muito precoce, realmente com 22 anos eu formei medicina. E tudo que eu tinha programado foi acontecendo na minha vida, né? A única coisa que não aconteceu, porque eu brinco, tem alguns dedos, que são dedinhos de Deus na nossa vida, né? Eu, desde cedo, com esse problema meu, fui orientado de alguma forma para a medicina. Depois, quando eu estava para ir embora para os Estados Unidos, o diretor do hospital universitário, eu ajudava ele periodicamente, porque me operou de apendicite, né? E ele chegou para mim, Ariosto, não, estou indo embora. Não, Ariosto, eu queria que você ficasse aqui comigo, eu estou precisando de cirurgião plástico dentro do hospital. Pô, mas eu tenho que ir embora, já está todo mundo está me esperando lá. Não, mas pensa nisso aí, eu estou precisando de você aqui, eu queria que você ficasse comigo.
A gente não, às vezes tem umas coisas na vida da gente que a gente não entende, né? Você tinha um sonho criado desde a infância de viajar, de ir embora. Se eu tivesse ido, provavelmente eu não voltaria mais. Eu cedi essa vaga para um outro colega meu, que ele foi e nunca mais voltou, porque ele ficou por lá. Naquela época, 40 anos atrás, não é igual hoje. Aí a pessoa chegava lá, o americano, ele é muito esperto. Quando ele vê que você sabe alguma coisa a mais do que eles sabem, eles pegam você e botam você de alguma forma, deixam você ficar lá. E dentro da cirurgia plástica, a cirurgia plástica brasileira é representada bem no mundo inteiro, reconhecida no mundo inteiro, por causa da habilidade dos cirurgiões, a capacidade deles têm um trabalho artesanal, porque eles mexem muito com técnica. Mas o cirurgião plástico brasileiro não, é com a mão, é a sensibilidade, é o feeling que a gente chama. Então, se eu tivesse ido, provavelmente não ia voltar. Quando eu fiquei no hospital, foi onde eu fui conhecer minha esposa. Isso que eu ia perguntar. Que ela trabalhava no hospital, apesar dela ser pedagoga, mas ela trabalhava na parte administrativa. Aí eu brinco com meus filhos e falo assim, olha, se eu tivesse ido, provavelmente eu ia voltar e vocês não iam existir. Sim, mas é porque tinha que ser, né? É porque tinha que ser. Um casamento muito feliz, né? Ela te acompanha em todas as viagens. Estamos casados há 36 anos, 37 anos, a gente está junto, namoramos mais 2 anos, então tem muitos anos, desde que eu cheguei em Vitória. Uma grande companheira. Isso, é uma grande companheira, uma pessoa especial, realmente, nesse aspecto eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Isso foi uma coisa porque eu era muito solto na vida, então isso foi muito bom para mim. Na verdade, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Então eu sabia que eu tinha que lutar para vencer. Sim. E isso foi uma luz muito grande que deu na minha vida com a minha esposa, que até hoje eu agradeço muito a Deus a todo dia. Então isso é uma história interessante e eu sempre conto isso aí para as pessoas que estão ao meu lado, porque às vezes as pessoas falam, mas não tem jeito para medicina. Eu também tinha terror à medicina. Eu pensava em inventar, operar e quase morri por causa disso. Mas em cima disso aí, eu fui fazer medicina. Sim. E eu posso dar um exemplo clássico disso aí, é bom para todo mundo ouvir essa história. Tem um cirurgião muito famoso, daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Ele já morreu, mas na década de 1920, 30, o pai dele era médico no interior de Minas Gerais. E ele, com 15 anos, o pai chamou ele, vão assistir uma cirurgia comigo naqueles hospitais do interior de Minas, todo de freira, aqueles hospitais padrões daquela época. Ele foi assistir a cirurgia, era uma cirurgia muito triste, muito feia, que era uma amputação de um membro. O que aconteceu com o moleque de 15 anos de idade na sala cirúrgica? Desmaiou. Desmaiou? Claro, um negócio já brutal, feio. As freiras pegaram, tiraram ele da sala, passou uns 15 dias. Aí o pai chamou de novo, você vai assistir outra cirurgia. Não, eu não vou, porque não tem jeito, eu não dou pra jeito isso não quero assistir não. Não, você vai assistir outra cirurgia. Pegou o moleque para assistir outra cirurgia, era uma cirurgia menor, mas o que aconteceu com o moleque? Puf, desmaiou de novo. O que você ia falar disso? Isso tem jeito para medicina? Não. Pois é, ele foi Pitangui. Olha só. Então você vê que seu amigo. O Pitangui faleceu, não é isso? Mas foi uma pessoa especial dentro da cirurgia plástica brasileira pela capacidade de agregação que ele teve, de criar serviços de reconhecido. Então eu conhecia a peça, então a gente conhecia a personalidade dele. Então ele faleceu, mas ele deixou um legado muito grande dentro do mundo todo mundo reconhece a cirurgia plástica. Então vocês veem como é que a coisa de medicina, uma coisa vai puxando a outra. Então, na minha família hoje, que não tinha ninguém, eu tenho muitos cirurgiões, meus filhos, meus sobrinhos. Os 2 filhos cirurgiões. 2 filhos são cirurgiões plásticos. Eu brinco que se ficar muito tempo comigo, vai fazer medicina. Sim. Porque assim, se gosta, você se empolga, você transmite isso aí para as pessoas. E se ficar demais, vai fazer cirurgia plástica. Porque aí você vai se empolgando mais ainda e vai contando a história, vai contando. E foi realmente isso que aconteceu com meus filhos, com sobrinhos. Então, hoje tem muitas pessoas, muitos sobrinhos meus, são todos médicos. Doutor Ariosto, quantas cirurgias por semana o senhor faz? Isso depende, né? Tem uma época que a gente operava, eu brinquei esses dias. São quantos anos de carreira? Agora são 41 anos já fazendo isso aí. Na realidade, eu me formei em 79, mas aí você vai fazer a residência, né? E depois da residência você retorna para trabalhar. Sim. Então, se você, desde que formou, eu estou fazendo 45 anos já esse ano. Mas você demora 4 anos. Hoje são mais 6 anos. Medicina, cirurgia plástica exige 6 anos do curso médico e mais 6 anos de especialização. São 12 anos para se chegar a ser cirurgião plástico. No nosso estado hoje aqui, nós temos 200 cirurgiões em atividade, aproximadamente. Só para ter noção, é bom colocar, o estado é a referência, o volume de cirurgias que se faz aqui no nosso estado por cirurgião plástico é maior do que a média do país. E o Vitória tem o maior número de cirurgiões plásticos per capita em capitais no Brasil.
Existe um cirurgião plástico para cada 4.000 habitantes. Então é um volume considerável de concentração de cirurgias aqui. Não porque o Espírito Santo é pequeno, ele tem 4 milhões de habitantes, porém ele tem uma área de influência muito grande. Então ele pega todo o sul de Minas, todo o leste de Minas Gerais, o sul da Bahia, o leste de Minas Gerais e o norte fluminense. Então isso gera um volume enorme de cirurgia e trazendo gente de todos os estados do Brasil que migraram e do exterior, principalmente os pessoal que vêm operar com a globalização que a medicina tem hoje no mundo inteiro, e o Brasil é referência dentro da área de cirurgia plástica, isso aí tudinho. A capixaba é muito vaidosa? É Olha, acima da média? Na realidade, a capixaba busca muito a cirurgia plástica, como todos os estados litorâneos. Nos estados litorâneos do Brasil, o volume de cirurgias plásticas é maior do que nos estados que estão no nosso interior do nosso país. Por uma característica, a exposição do corpo é muito maior. Então você vê o número de academias, o número de pessoas no litoral andando nas praias, se curtindo e se produzindo de alguma forma. A exposição do corpo faz elas buscarem mais. Claro que os resultados também melhoraram esse handicap de volume de cirurgias plásticas. No Brasil, é o país número 1 em volume de cirurgias plásticas no mundo. No mundo. Entendeu? Isso o Brasil, na realidade, antes da pandemia, era o número 1. Durante a pandemia, ele perdeu esse número para os Estados Unidos, né? E voltou, nos últimos 2 anos, a ser o país número 1 do mundo em volume de cirurgias plásticas. Considerando que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos, que é o segundo lugar, tem 330 milhões de habitantes, tem maior número de cirurgiões plásticos no Brasil, é um volume muito grande. Por isso que a cirurgia plástica é respeitada. Quando fala em cirurgia plástica no mundo, é Brasil? Brasil se faz muita cirurgia. Lá eles têm know-how, sabem fazer o que tem que ser feito. Então, realmente, são referências interessantes para se contar na história todinha. E a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo ainda é a lipoaspiração. Sim. E olha só, a lipoaspiração, quando começou a ser feita, isso em 1980, né, por um francês que ele queria tirar um lipoma, que é um tumor de gordura, de uma namorada dele, vamos falar assim, ele não queria cortar. Então ele inventou um caninho que fosse lá e chupasse aquela gordurinha ali, aspirasse aquela gordurinha. Isso virou uma técnica chamada lipoaspiração. Até 1980, você não fazia tirar culote, você arrancava, fazia uma lipoarrancação. Você ia lá com uma pinça e arrancava aquela gordura. Então era um negócio meio agressivo. Mas mesmo quando começou a lipoaspiração, era motivo de chacota também. Por quê? O pessoal não acreditava que você ia tirar gordura na região e a pele ia se acomodar. Ninguém acreditava nisso. Eu assisti muitas palestras, mesmo desses franceses que foram os pioneiros nisso aí todinho. Aqui no Brasil, os primeiros cirurgiões, também eu conheci, eles eram motivo de chacota, de piadas, porque esse cara está inventando, isso não vai dar certo nunca. E acabou que hoje é a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo. Então você vê que a cirurgia plástica ela está em total mutação, em transformação permanentemente. Muitas coisas que a gente aprendeu depois que a gente acabou nossa formação e vai desenvolvendo até o motivo de hoje, que é a aplicação de tecnologias na área de cirurgia plástica, porque cada dia estão maiores e isso vai mudar, a robotização, tudo isso vai mudar muito a cirurgia plástica. Sim, eu até ia perguntar ao senhor, tem uma técnica nova, né, que é a queridinha das famosas. O Morpheus. Não sei se você está falando, isso é o Morpheus. Sim. O Morpheus, ela é a famosinha. Todo mundo só fala disso agora. Né? Por que isso aí é famosa? Realmente ela tem quando bem indicada, ela dá um resultado muito interessante. Porque a pele ganha viço, a pele fica aquela pele aveludada. É um aparelho que se usa? É um equipamento, né, que ele é um microagulhamento com agulhas revestidas em ouro, mas que ela entra numa profundidade maior do que esses equipamentos que você via normalmente usando dentro das clínicas dermatológicas. Então ela entra mais profundo, que você regula no computador dela o que você quer que ele faça, a quantidade de energia que você quer que emita, e você faz em poucos segundos um procedimento que tem uma recuperação ultra rápida, que é o downtime, o retorno às atividades é bem precoce, então as pacientes fazem esse procedimento nos braços, na flacidez do braço, no rosto é o mais comum, no pescoço, cervical, até aqui no colo, para isso aqui ficar mais bonito, chama atenção, não é isso? Na região, em áreas que antigamente você não podia aspirar muito, o interior da coxa, joelhos, né? Na polpa do bumbum, porque segura, aquilo lá vai gerar mais... Faz com anestesia?
Depende. Todo mundo quer saber essas histórias todo dia que vai fazer. Em alguns pacientes, a gente consegue fazer com anestesia local, com leve, nem sem sedação. Porém, por exemplo, no rosto, eu prefiro, quando eu vou fazer o rosto todo, aqui o pescoço até aqui, fazer igual anestesia, igual como se fosse fazer uma endoscopia digestiva. Você dá uma cachaçinha na veia, né? Isso a pessoa relaxar um pouquinho, faz o procedimento que demora 15, 20 minutinhos, acabou. Ela acorda, faz um lanchinho, fica lá um pouquinho e vai embora para casa. Nossa. E volta aos afazeres dela com 3, 4 dias e e vai para academia com 5 dias. Tem que ficar a primeira semana sem pegar sol. Mas o resultado é muito interessante. O efeito que ela proporciona é muito interessante. Por isso que é a queridinha das famosas. Todo mundo quer fazer Morpheus. E essas tecnologias, cada dia estão maiores, mais abrangentes e crescendo muito. Então, cada dia, os procedimentos que faço. Só para ter noção, quando eu faço uma face hoje, em cada 10 faces que eu opero, 9 aplicam Morpheus na face para valorizar o resultado. O resultado fica mais bonito, a pele fica viçosa, bonita e realmente ela progressivamente vai melhorando. É o equipamento aliado a... Casando com a cirurgia. Em algumas, ele ajuda a não fazer cirurgia. Por exemplo, você pega um braço que você nem realmente precisa te cortar, cirurgia. você vai só aspirar e vai passar e vai conseguir acomodar. Então, evitando aquelas cicatrizes muito extensas que você fazia antigamente. Então, ele não resolve, só a indicação dele não vai resolver os determinados problemas, mas ele pode, em alguns, resolver de fato, e em muitos, ele combinado com o ato cirúrgico, ele vai aprimorar o resultado, vai gerar um resultado muito mais bonito, muito mais satisfatório. Tem também a Body Tight. O Body Tight é o nome do equipamento. Uhum. A máquina chama Body Tight. Ele tem 4 ponteiras. Uma chama-se Acutight, que a gente usa na região dos olhos. Outra ponteira é o Face Tight, que a gente usa no pescoço. Em alguns pacientes tem uma certa flacidez que melhorar mais ainda. A terceira é o próprio nome do aparelho, Body Tight, que você usa no corpo todinho, depois de aplicar a gordura, como o Renuvium, como o Água-Plasma, para poder provocar a retração da pele. E a quarta ponteira é o Morpheus. Entendi. Então, o Morpheus é uma das ponteiras do equipamento chamado Body Tight, que é a ponteira famosinha, que é a queridinha do mercado atualmente. Você trouxe aqui para o estado. Aqui no estado a gente tem esse equipamento. Tem poucos equipamentos aqui no estado, hoje só tem 3 mesmo. Eu tenho 3 anos que tenho equipamento. Né? Existem outros equipamentos. Cada equipamento que a gente tem uma indicação precisa para determinadas situações. Então você tem que analisar, conversar muito, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa fantasiosa. Acha que só vai fazer aquilo ali. Não, você tem que conversar muito com as pacientes para planejar qual o procedimento. E muitas vezes a gente associa esses procedimentos. Você faz o Morpheus junto com o Face Tight. Faz cirurgias no mesmo, 2 ponteiras diferentes no mesmo procedimento para melhorar a plaquinha aqui do pescoço, a retração, melhorar tudo isso aí todinho. Então, você tem que planejar muito bem. A cirurgia robótica é outra cirurgia que está crescendo muito, que vai evoluir muito, começando principalmente pelo abdômen. Então, a gente está vivendo umas mudanças muito grandes. Eu brinco com meus filhos, olha, vocês estão vendo uma transformação, que eu vi muitas transformações que foram acontecendo durante os anos que eu fui fazendo cirurgia plástica, e hoje eu vejo isso cada hora se acelerando mais e as mudanças cada vez maiores, né? É importante salientar que esse volume de cirurgia plástica e estética, a gente fala, mama, abdômen, prótese, não prótese, tudo isso aí que está acontecendo, isso é uma onda que aconteceu da década de 60 para cá. Antes dos anos 60, a cirurgia reparadora era dominante completamente. Hoje ainda é um volume muito grande. Câncer de pele, reconstrução de mama, tudo Faz que você fazia. muito reparadora? Muita reparadora. Isso é um volume absurdo de cirurgia reparadora. Você pensa Quantos por cento assim reparadora? É mais ou menos 45% reparadora e 55% estética. Nossa! É muito, volume muito grande. Se faz no Brasil 2.185.000 cirurgias que foram feitas no ano de 2023, esse ano não tem estatística ainda, o número de reparadora é quase 2 milhões de cirurgias. Imagina, queimaduras, traumatismo, esmagamentos, câncer de pele, lábio leporino, fenda palatina, câncer de mama, né? Que câncer de mama, tudo isso aí. Até minhas mudanças de sexo, eu fiz tantas mudanças de sexo. Fez muitas? Essa cirurgia de mudança de sexo foi outra cirurgia que para mim foi um negócio assim diferente. Eu naquela época eu não tinha nem a percepção do que eu estava, da repercussão que aquilo teve dentro da minha vida, né? Eu trabalhando no hospital universitário, a gente fazia muita cirurgia de fazer vaginas em mulheres que nascem, só tinha vulva, não tinha parte da vagina. Então, ou elas, dependendo do tipo de deformidade, se chama uma síndrome chamada Rokitansky. Então, a pessoa não tem, às vezes, o útero, ou tem um útero muito evoluído, ou não tem a continuidade da vagina. Você tem a vulva e não tem a continuidade.
Aí, essas pacientes jovens, geralmente estão com 12, 13, 14, 15 anos, descobrem que não tem penetração durante uma relação sexual. Ou porque também não tem a menstruação, porque também o fluxo não sai, ou começa a ter a primeira fluxo e não sai, tem que fazer uma cirurgia para poder fazer aquele todinho. Aí você tinha que fazer vaginas, criar vaginas. Aí nós viramos referência no hospital universitário, no hospital das clínicas que a gente trabalhava. Aqui na UFES, né? Aqui na UFES. E em cima disso aí, a gente operou muitos pacientes, nós viramos referência. Então vinha gente de Minas, de sul da Bahia, com esses casos diferentes, sabia que ali era uma referência que a gente fazia vaginas. E nesses pacientes que a gente estava tendo, tinha um paciente que era um transexual naquela época, e ele queria fazer uma mudança de sexo. Só que a legislação nossa não permitia que fizesse esse procedimento. E ele ficou lá sendo acompanhado, de alguma forma. Quando teve a normatização para isso pelo Conselho Federal de Medicina, em novembro de 97, nós já tínhamos um paciente, já fazia muita vagina. Aí nós reunimos com o Dr. Johnson, que é um urologista, que também era muito próximo da gente, e resolvemos fazer uma cirurgia. Bom, tá, o paciente está aqui, nós já temos esse know-how todo aqui, vamos fazer. Então, em novembro, em janeiro, nós fizemos uma cirurgia. Essa cirurgia, ela foi a segunda cirurgia feita no Brasil desse tipo. Tinha feito uma primeira e a segunda. Isso, eu não sabia, fizemos uma cirurgia. Interessante que a cirurgia foi um sucesso, realmente. Esse paciente, só para ter noção, é um paciente que ela casou com um suíço. E eu fiz, quando ela fez 20 anos, isso tem 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com o suíço, não sabia que ela tinha feito essa mudança. Ele casou com ela, vivia com ela, e ela foi morar na Suíça, depois ela veio uma coisa, e ela contou ao doutor Eustáquio, ela não sabe que eu fiz essa cirurgia. Ele não sabia. Não sabia. Então, a cirurgia tinha um resultado muito interessante, resultados muito bonitos. Então, eu, na verdade, com essa cirurgia, a gente foi premiado, ganhou um prêmio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque a gente fez uma mudança de técnica com preservação aquelas transformações todas, né, que tem no órgão masculino, transformando no órgão feminino, né? E foi interessante que um dia me chamaram, eu tinha feito a cirurgia assim naquela semana, 2 dias antes, aí me chamaram lá para o hospital, Ariosto, vem para cá que a imprensa está toda aqui, querendo saber que cirurgia foi essa que foi feita aqui, mudança de sexo. Isso foi a primeira página do jornal, página inteira falando sobre o que tinha acontecido, mudança de sexo. Você verdade, nem esperava essa repercussão. Eu não sabia, eu estava operando em outro lugar, não, você vem para cá que está todo mundo aqui. Eu cheguei andando de carro, tranquilo, cheguei no hospital, entrei no auditório, quando eu vi aquele auditório tinha assim 15, 20 repórteres, todo mundo com câmera, televisão, tudo coletiva de imprensa. Assim, meu Deus do céu, eu não tinha noção da repercussão que aquilo ia gerar. E realmente virou, todo falava em mudança de sexo, a gente falava em cirurgia de transgenitalização, né, explicando o que era, mas a mudança de sexo pegou, ficou, e a cirurgia foi muito, muito interessante, porque acabou que na época, fui chamado para o Jô, para falar no Jô Soares sobre isso aí, que aí foi outra repercussão muito grande, e aí gerou e eu fiquei, realmente, as coisas que você vai fazendo por amor, porque você gosta, e acaba as coisas acontecendo na vida da gente. Sim. E isso foi um fato que aconteceu, realmente fato, foi uma oportunidade que aconteceu, e eu fazia um tipo de procedimento, tinha o paciente na hora certa, na hora exata, e a gente desenvolveu tudo para acontecer. É a vida. Você acha que na vida, assim, o segredo da vida, que a gente, vamos colocar esse parêntese aqui na nossa entrevista. A vida é cheia de nuances e cheia de segredos. Alguns você pode criar ou pode correr atrás, mas muitos acontecem. Eu brincando tem que você estar guardado, né? Eu brinco sempre que eu fui muito, muito iluminado por Deus. Muitas coisas na minha vida, olhando para trás, eu vejo que muitas coisas Deus tinha o dedinho dele de alguma forma na minha vida, de várias fases, se eu for falar, são muitas coisas que aconteceram na minha vida. E a gente cria também algumas situações. E eu acho que nada acontece por acaso na vida da gente, não. As coisas têm uma lógica na vida da gente. E eu acho que as pessoas têm que ter muita fé. Isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver muito na minha vida. Eu nunca fui muito afeito à religiosidade, mas eu tive que aprender isso, e minha esposa, isso tem um mérito enorme dentro da minha vida, não é isso? Eu sempre tive que acreditar muito em mim, como eu falei, eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos, desastre de avião. Muita coragem, né? Então você tem que ter energia, tem que ter disciplina, tem que ser determinado na sua vida para você ser bem sucedido. As coisas não acontecem ao acaso, você tem que saber correr atrás, saber se posicionar, saber buscar. Quando você faz isso com afã,
energia, com alegria, você vai ser bem-sucedido. Todo profissional bem-sucedido na sua vida, você vai ver que ele ama o que ele faz. De alguma forma ele ama, ele tem que amar aquilo lá de alguma forma. Isso é o segredo maior que tem para você ser bem-sucedido. Muito, muito amor pelo que você faz. Entendeu? Então isso é uma coisa importante para se relatar, contar para todos, porque é importante passar essa informação para todo mundo. Sim. O maior desafio assim, da profissão? Olha, eu acho que os maiores desafios da profissão é você pegar as pacientes, saber conduzir as pacientes na sua vida. Quando eu estava fazendo minha residência, eu tinha uma dificuldade muito grande de saber conversar com as pacientes. Mas isso foi uma coisa que eu desenvolvi rapidamente e aprendi a lidar isso aí todinho. E entender um pouco da cabeça das mulheres, tem que principalmente. Tem que ser um pouco psicólogo também. Tem que ser um pouco de psicologia. Na realidade, e muitas vezes, quando você tem essa percepção, é claro que escapole uma outra paciente, que é muita gente que você mexe, né? Muita possibilidade de você mexer com pacientes, e às vezes você escapole uma ou outra que você não percebeu, ou ela escamoteou muito bem certos desvios de personalidades que a pessoa tem. Mas você tem que ter essa percepção, entender, uma paciente está saindo de um relacionamento, quer fazer uma plástica? Falei, não é a hora certa, você está com imunidade mais baixa, tem que esperar, mas a pessoa não quer, porque ela quer uma transformação na vida dela. Então, hoje eu brinco que a grande parte das minhas vitórias vem não das pacientes que eu operei e fui bem sucedido, mas muitas que eu deixei de operar. Olha. Porque são pacientes que se eu operasse, elas iam ficar infelizes e não ia ser legal. Então você tem que saber conduzir isso o tempo todo. Hoje a gente continua operando muito ainda, mas porque a gente ama o que faz. Faz cirurgia todo dia? Todo dia a gente faz cirurgias, né? Eu estou tentando escapulir dos sábados, né? Porque senão minha mulher briga comigo. O sábado, eu estou tentando devagarzinho, porque isso era um drama na minha vida. Quando eu conheci minha esposa, eu brincava que minha agenda era marcada assim. Eu marcava a cirurgia assim, sexta, sábado, domingo, era feriado, eu não via se era o dia, eu marcava a cirurgia. Na minha cabeça, solteiro, antes de ir para a praia, eu faço uma plástica de mama e vou para a praia depois. Domingo eu posso fazer isso de manhã. Realmente eram as coisas assim que minha mulher foi me educando. Olha, você tem que aprender a viver com seus filhos vão querer, tem que te ver. E graças a Deus ela me deu mérito nisso aí todinho, porque quando eu trabalhava, eu fiz uma úlcera duodenal, porque eu saí de casa, continuo saindo de casa às 5 horas da manhã, acordo 4 horas todo dia, 5 horas eu estou dentro do hospital. Isso é o normal meu até hoje ainda. Dorme cedo? Muito cedo, né? E Dorme que horas? Depende do dia, mas eu não vou passar das 9 horas, mas sair mais não. Eu não passo muito mais disso não. Às vezes eu assisto o jornal só o início e relaxo e durmo. Porque eu tenho que dormir também um volume de horas para poder ser produtivo no dia seguinte, não é isso? Amanhã eu tenho uma mama com abdômen, então hoje eu fiz uma mama com abdômen, então eu tenho que dormir cedo para poder estar produtivo amanhã. Sim. E tudo é o hábito. Isso é hábito, disciplina, que você tem que ter essa disciplina todinha para você fazer. Você não pode achar que você pode fazer tudo e depois vai ficar a conta improdutivo. chega, né? Você vai pagar um preço por isso, entendeu? De alguma forma. Então tudo isso você tem que saber edificar, preparar, e minha mulher nesse interessante, porque nisso aí, porque eu comia às vezes um pão com ovo na hora do almoço. Eu sentava no chão do centro cirúrgico, pedia a cozinheira fritar um ovo, botar num pãozinho pra gente comer, porque eu tinha que continuar trabalhando, eu queria continuar trabalhando, aquela coisa todinha. E minha mulher, chegou um tempo que ela chegou, olha, você vai ter que ter um limite, seus filhos nasceram, e de alguma forma eu saía de manhã cedo e só chegava de noite, seus filhos vão ter que te ver. Senão, eles vão odiar a profissão do pai, que tirou o pai deles, da vida deles. Sim. E naquela época, eles estavam no colégio Leonardo da Vinci e no integral, né? E aí minha esposa falou, não, então qual horário que você vai fazer? Aí eu falei, o melhor horário que eu vou fazer... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito de almoçar em casa. Aí, ou ela ou eu pegávamos eles 11h30, meio-dia, aquele horário que tinha que pegar, eles podiam almoçar no colégio, que era um integral. Sim. Não, ela pegava, eu pegava, uma hora eu devolvia, ela devolvia, mas eles sentavam na mesa, nós 4, para a gente conversar e se ver. Isso fez uma diferença impressionante na minha vida, e eu acho que todos devem prestar atenção nessas situações mesmo, porque a gente não tem modo de educar filho, é um diferencial muito grande. Só fazendo um adendo nisso aí, minha esposa, quando ela é funcionária pública e federal, conheci ela no hospital universitário. Quando os filhos ficaram com 2, 3 anos que eles entraram para a escola, ela chegou, olha, esse dinheiro que eu ganho vai fazer diferença na minha vida? Você consegue bancar? Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero ser mãe.
Falei, tá bom, então você quer fazer isso? Eu pensei comigo, né? Um ótimo investimento. Ter a mãe do lado dos meus filhos, queria para a pracinha, fazer as coisas todinha, eu quero ser isso. Xi, mas você pode se arrepender depois, largar um emprego federal, né? Não, mas eu quero cuidar dos meus filhos. Ela largou tudo, foi ser contra mim inverso do que as mulheres fazem hoje. Né? Hoje não, essa realidade Sim, é mais difícil. Ela foi trabalhar, foi cuidar dos filhos, não é isso? E interessante que agora, há pouco tempo, eu fui lá no hospital com ela e eu parei o carro, soltei, vão lá em cima, vão lá comigo. Não quero entrar não. Mas você conhece, há quantos anos você não vem aqui? Vão lá dentro, você vai encontrar alguém conhecido ainda? Não. Você não sente saudade aqui, não? Não, nenhuma. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, largar isso tudo aqui. Eu falei, graças a Deus, então ela fez a opção certa na vida dela. Fez o caminho certo. Mas isso é tão importante que, na época, os meus filhos pequenos, a mesa era uma mesa retangular, sentavam os 4 na hora do almoço, e o filho mais velho, quando ele entrou na faculdade, um dia ele chegou, mãe, pai, esse aqui eu queria uma mesa maior, essa mesa ficou pequena. Aí a mãe reformou aquela sala de almoço todinha, fez uma mesa quadrada, encostou um lado na parede. Então ficou 2 lugares aqui, 2 aqui, 2 aqui. E um dia, logo ficou pronto, eu sentei na quina, ele sentou do meu lado aqui, a minha esposa de um lado, o outro do outro lado. Aí eu falei, agora você não pode reclamar, a mesa está grande, todo mundo aqui. Aí o do meu lado aqui chegou mais velho, chegou para mim. Não tá bom. Como não tá bom? Você não queria essa mesa? Não, a gente não está se olhando nos olhos mais. Olha só como é que a gente não entende nada de criação e como é que isso é importante na criação, na formação. Não tem nada a ver, olhar nos olhos, você tinha que fazer isso aqui, ao contrário do que a gente está fazendo aqui, olhando para o outro. Então, vê que a gente não sabe nada de criação de nada, a gente vai aprendendo. E isso aí a gente foi aprendendo. Os filhos ensinam muito para a gente. A gente vai aprendendo, vai levando porrada, a gente acha que sabe, a gente não sabe muita coisa e vai aprendendo. Mas vamos lá, Tâmara, não sei se você está, mas pode perguntar à vontade. Para mim é um prazer falar sobre a vida, sobre medicina, sobre cirurgia plástica. É uma coisa que me encanta muito, eu me empolgo muito, gosto de falar sobre isso aí todinho. Eu vejo você muito bem-humorado, né? Eu já acompanhei seu consultório, enfim. O segredo também da vida é levar as coisas de forma leve, com bom humor. Você é muito bem-humorado. Sim, a gente gosta, eu acho que isso é um diferencial também, né? Você brinca com o paciente. Tem que brincar muito, né? Brinca muito. Você sabe que meus filhos agora que chegaram, o mais velho chegou. Eles também são assim? São os dois. Aí ele fica me reparando e eu trabalhando, né? E às vezes eu falo, pai, você brinca demais com os pacientes, você fala muita besteira com as pacientes suas. Eu fico às vezes com vergonha de certas coisas que você fala com os pacientes. Falei, meu filho, é o modo seu, eu gosto de falar, mas os pacientes gostam de você brincar, você não está ali, né, só como médico, você também ouve a paciente, é um pouco psicólogo, é um pouco mexer, de falar um pouquinho da vida e trazer um pouco de paz, de alegria para todo mundo, porque isso também é a função do médico, não é só fazer o ato cirúrgico em si, é na realidade passar informação, tratar com carinho. Eu brinco sempre que aquela medicina por amor, né? O que você diz. Sim, por amor. Na verdade, a gente via desde a época lá do hospital universitário que a gente ganhava porco, galinha, galo, pato, como é que é? Tudo que você imaginar, aquele laranja, fruta e não sei o que, aquelas coisas todinhas. E até hoje a gente recebe nosso vinho, né? Recebe aquelas coisas todinhas com muito carinho que as pacientes, doutor, mas não, eu estou trazendo a pessoa pelo cara que ele não se preocupa com essas coisas, eu não estou ligado com essas coisas. Minha mulher fala, mas você ganha presente toda hora? Eu falei, não, porque os pacientes eu acho que gostam, querem me trazer, querem me agradar de alguma forma, né? Mas é porque a gente gosta de transmitir isso aí, porque o médico ele não deixa de ser um terapeuta até certo ponto daquela paciente, orientar, as pacientes pedem opiniões, querem que ajude a escolher outros profissionais, indicar outros profissionais, vira um amigo seu, não é isso? Como a gente opera muita gente, eu brinco, minha esposa... Os filhos estão operando com você agora. Estão operando comigo, né? Isso também é uma coisa muito interessante, que eu tive que mudar certos comportamentos meus. Por quê? Eu continuo operando de madrugada, né? Chegando de madrugadinha no hospital, continuo dormindo cedo. Todinho ali, dormindo cedo, né? E eles não conseguem fazer isso aí, chega um pouquinho mais tarde, né? Eles estão mudando a rotina, mas eles se empolgaram. Eu brinco, lá no hospital que eu trabalho, os colegas que trabalhavam comigo, eles sempre brincavam comigo que eu era madrugador, eu abria o hospital. E hoje, outros colegas meus que são cirurgiões plásticos, desde essa época, hoje eles fazem quase a mesma coisa. Eu chego mais cedo ainda, mas eles chegam logo também. Depois eu falei, vem cá,
Vocês me criticavam e agora vocês estão querendo fazer a mesma coisa? Eu achei que aquele método seu era interessante, realmente chegar mais cedo e começar mais cedo e produzir dessa forma. Eu, como paciente, eu penso nisso, porque a cirurgia, por exemplo, você tem que estar em jejum. Sim. Então, quanto mais cedo você começa, sim, e esse negócio é melhor para o paciente. E eu sou muito chato com problemas de horários. Eu sou chato comigo mesmo, que eu cobro meus horários. No meu consultório, eu fico 15 minutos, já fico agoniado quando a consulta está atrasada, eu quero que todo mundo seja no horário, todo mundo certinho. Isso é raro, né? E ruim, mas eu sou chato nisso aí, as funcionárias minhas sabem bem disso aí todinho. A mesma coisa quando eu vou fazer cirurgias, eu quero no horário certo, eu já chego antes da paciente, já preparo tudo antes, quero fazer tudo antes. Eu não tenho esse negócio de chegar depois, as pacientes brincam assim, doutor, você quer que eu chegue 5h30? Mas o senhor vai chegar a que hora? Eu falei, eu já estou lá dentro esperando. Excelente. Eu já vou estar lá dentro esperando lá dentro. Minha funcionária vai te pegar lá e vai me levar onde eu estou. Entendeu? Mas e aí ela já doutor, só acorda cedo mesmo, né? Para o senhor estar aqui esse horário. Mas realmente é porque eu acho que é um respeito com o paciente. Sim. Tudo isso aí é uma vida que você tem que levar, passar e fazer. Essa disciplina é um diferencial muito grande na sua vida. Disciplina em tudo na vida, né? Você tem que ter disciplina e respeito pelo outro e amor, muito amor, como eu já falei. Com certeza. E o futuro das cirurgias, né? Você contou um pouquinho, mas você acredita que agora vai entrar mais para esse campo robótico? O futuro da cirurgia plástica, né? No caso, eu vou falar da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela é um diferencial dela, que ela é muito feito do feeling do cirurgião. Por isso que o cirurgião plástico brasileiro se destaca no mundo todo. Vocês recebem pessoas de fora aqui para conhecer? Recebe muita gente. Eu tive muita gente que treinou comigo aqui, muito italiano, muita gente que veio aqui para o hospital e ficou com a gente aqui. Porque, além do volume do paciente ter um histórico de volume grande de cirurgias, ele tem um feeling diferente. Então, por exemplo, você quando vai nos Estados Unidos, tudo que houver tecnologia, eles fazem melhor do que a gente. Mas tudo que depende de um feeling, de um sentimento, você pegar uma mama, botar o dedinho, porque eles querem pegar um aparelho, botar em cima da mama e desenhar. Então as mãos ficam tudo igual, umas boas e outras mais ou menos, outras ruins. Diferente do cirurgião plástico, que bota a mão, mede aqui, faz aqui. Quando você chega lá, ele vai perguntar, como é que você achou esse ponto aqui? Porque eles não sabem chegar nesse ponto. Você sabe que você bota a mão, vai lá, rabisca. Esse feeling, essa diferença é o diferencial do cirurgião plástico brasileiro. Com o advento da tecnologia, as coisas vão mudando, porque eles já estão na nossa frente mais tempo, né? Mexendo com isso, tem uns equipamentos muito, muito bons, eles têm dinheiro para isso aí também, muito mais do que a gente, não é isso? Mas a gente percebe que essa evolução está acontecendo, vai modificar muito o comportamento. O volume de cirurgias plásticas, hoje tem a globalização da cirurgia plástica no mundo inteiro, não só da cirurgia plástica, todos os procedimentos médicos são realizados de alguma forma em algum país do mundo que está centrado mais para aquilo ali. Por exemplo, hoje tem países como a Turquia, como países outros que têm um volume enorme de implante capilar. Na Turquia, todo mundo quer ir lá fazer implante capilar, porque eles fazem, levam pegam no aeroporto, dão um hotel 5 estrelas, mudança de sexo, vão fazer lá em Bangkok, na Tailândia, que virou referência. Tem um hospital lá de quase 300 leitos só para fazer cirurgia dessa gente. Você tem feito aqui ainda mudança? A gente faz ainda, porque é uma cirurgia que a gente treinou muito, fez muito, desenvolveu muito, mas só faz isso a nível privado, né? Isso, hospital universitário eu aposentei, né? Na universidade ninguém se interessou em fazer. Entendi. No Brasil ainda só tem 5 lugares que faz esse tipo de cirurgia. No Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, ninguém faz isso. Nossa. Mesmo em São Paulo não tem lugar para fazer isso. O pessoal faz no Rio Grande do Sul, faz no Rio de Janeiro, que está parando, aqui no estado parou de fazer também, porque era eu e o Johnson, nós paramos, ninguém se mexe. Porque é uma cirurgia difícil tecnicamente, né? Você tem que gostar de fazer e ninguém se interessou em dar continuidade para isso aí todinho. Então a gente continua a receber pacientes que vêm de outros estados, principalmente, e eventualmente vem do exterior para querer fazer cirurgia. Então isso a gente continua... No particular você continua fazendo ainda eventualmente. Sim. Então, na verdade, a cirurgia plástica está em evolução, as coisas estão acontecendo, cada hora mais, não na velocidade que a gente está acostumado a ver um celular mudando toda hora, mas tem uma dinâmica própria da mudança, são cirurgias que você faz de uma forma, daquele jeito, muitas vezes depois tem que recuar um pouco, fazer de outra forma e vai dando certo, vai dando errado, mas você tem que lembrar algumas coisas que as pessoas têm que pensar. Até 100 e poucos anos atrás, não existia anestesia. Você tem que lembrar que tudo
está se transformando ainda. As coisas, se você perguntar como é que vai ser daqui a 100 anos, a gente não tem nem noção. Exatamente. As pacientes chegam para mim, doutor Ariosto, eu não queria tomar anestesia, eu queria entrar num equipamento e sair boa do outro lado. Falei, não, a gente vai ver isso acontecer, porque mas nós não vamos ver. Um dos grandes medos é a anestesia. Exatamente. Aí eu fico, vai chegar um ponto, você vai chegar naquela porta ali, ó, vai digitar tudo que você está achando que você quer, vai entrar no corredor e alguma transformação você vai ter lá do outro lado. E a gente vai morrer com a carinha de 20 anos, será? Não sei se a carinha vai ser bom, né? Porque também tem que tomar cuidado. Tem a beleza que é a beleza natural da pessoa, que transmite a experiência da pessoa. Na realidade, todo mundo queria ter a cabecinha de hoje e o corpite de 20 anos. Todo mundo queria ter isso aí. Seria uma concorrência até desleal. Pensou você com um corpite de 20 anos e uma cabecinha de hoje, ia ser terrível. Não ia ter para ninguém. Ia ter para ninguém. Mas isso são coisas que a gente brinca. Eu acho que lá na frente, no futuro, eles vão olhar para trás e vão rir da gente. Olha, teve uma época atrás aí que eles, para fazer uma plástica de mama, tinham que tomar anestesia, tinham que fazer aquilo outro, fazer aquilo lá, aquilo acolá. E, na realidade, ele hoje não precisa nada disso. Você tem outras metodologias muito mais simples, muito fazer, mas só não sei se a gente vai viver para ver essa transformação. Mas a gente sente que as coisas, cada hora, se houver essa possibilidade, a mente humana é uma capacidade enorme de mudar, de criar, e isso vai mutando cada hora mais. As mudanças estão aí. Vamos só registrar os nomes dos filhos. Bom, eu tenho o Ariosto Neto, que é o mais velho meu, né? Velho. E, na verdade, tem até um adendo, porque eu sou Ariosto da Silva Santos, filho, né? Uhum. Meu pai era Ariosto também. Aí ele ficou Ariosto Neto, né? Neto. E, às vezes, eu brinco assim, não, ele é o neto, mas é o filho. Né? Eu brinco, né? Tem essa confusão, a gente vai nos congressos, nos eventos, só tem um Ariosto no Brasil todo, que sou eu. Não tem outro cirurgião plástico com esse nome. Aí, Ariosto, mas tem outro Ariosto aqui, é neto, ele é seu neto? Não, ele é meu neto, mas ele é meu filho. Entendi, por causa do pai. Uhum. E o Arthur, que é o outro filho meu, né, que também está... Arthur Santos. Arthur Schwab Santos. Entendeu? Que pegou o nome da mãe e o nome do pai. Então, é isso aí tudinho que é o... Mas você não vai aposentar não, né? Não, eu já aposentei pela universidade, aposentei pelo INSS, aposentei privado. Mas minha esposa pergunta até hoje para mim, onde é que está aqueles horários que você tinha disponível lá na universidade? Não está todinho. Meu consultório absorveu tudo, a gente continua em muito... Tá novo, né? Gosta de fazer. O que eu falei com você, a gente faz por amor, a gente faz porque a gente gosta daquilo aí todinho. Não pensa em parar, né? Quando você o termo, né? Você tem vontade, tem desejo de fazer aquilo lá, você ama fazer aquilo lá. Então, você não faz... Não é um peso para você. Com maestria, né? Sim, então a gente vai tocando. E agora com os filhos, mais energia. Mais vontade de ficar próximo dos filhos, de fazer mais, de buscar mais cultura, mais informações, mais eventos, e vai buscando isso cada hora mais. E a gente vai fazendo isso aí todinho. Agora a gente vai, em outubro, os 4 estão indo, eu e os 2 estão indo para o exterior, para a Itália, a gente vai para visitar hospitais lá, com os colegas que treinaram comigo aqui, que recebem a gente lá muito bem para ver cirurgias. Você faz o quê? Umas 2 viagens pelo menos por ano? De visita em hospitais pelo mundo afora? Pelo menos 2 a gente faz. Pelo menos 2. Eu acompanho. Todo mês a gente viaja para eventos, né, aqui dentro do Brasil. Em fevereiro também a gente vai em evento no exterior, mas a gente gosta de visitar hospitais, gosta de entender a dinâmica. Não só a dinâmica cirúrgica, e na verdade eu brinco que eu fiz algumas coisas, além de... Eu não sou só cirurgião plástico, eu fiz administração hospitalar, fiz MBA em gestão, eu fiz um monte de situações que eu fui sócio de hospitais, sou sócio ainda de algumas empresas, né? E que a gente é um pouco gestor, então a gente gosta de ver a estrutura funcionando, entendendo o que eles estão fazendo melhor do que a gente em tudo. Porque você entendendo o que eles estão fazendo, você tenta aplicar também de alguma forma. Eu mesmo, quando eu fiz o MBA, eu tentei, muitas coisas que eu aprendi, eu aplicava na minha vida pessoal para gerenciar de uma forma mais igualitária. Nesse aspecto todinho aí, voltando a minha esposa de novo, você viu que ela sempre entra aqui no meio, né? É interessante falar como é que ela mudou o comportamento meu com minhas pacientes, porque eu faço a medicina todinha, mas ela humanizou o atendimento das minhas pacientes. Então, tudo no meu consultório, o cheiro do ambiente, as flores que as pacientes recebem quando fazem uma cirurgia, todas as pacientes operam, recebem uma flor para poder agradecer, pedindo, né, que a recuperação seja o mais rápido possível, né? Recebe um roupão, recebe uma coisa. Isso não é masculino.
Esse é um lado que tem outra pessoa que faz aquilo lá para você, que ela pensa naquilo lá com carinho e monta aquilo lá tudo com muito amor. Então, sem ela você não teria chegado, né? Não, eu acho que poderia chegar, mas eu acho que chegaria muito mais pobre de espírito, de tudo, do que eu sou hoje. Eu acho que ela Nesse aspecto, eu fui muito iluminado também, entendeu? Achar uma pessoa desse padrão, desse quilate para estar do lado da gente. E tantos anos juntos, né? Você sabe que quando eu retornei para Vitória, eu cheguei, meus amigos, como eu era meio solto na vida, né? Eu ia para o exterior, ia morar fora, eu voltar, meus amigos falavam assim, Ari, você não vai casar, você é da vida, você é coisa todinha. Pois é, não mas era eu seu cheguei, foco casar, não né? Era, seu foco era profissão. Eu tinha a vida meio solta, mas acabou que eu casei, estou casado até hoje com a mesma mulher, e a maioria deles separaram, já estão com a segunda mulher, já alguma forma disso aí todinho. Eu brinquei, pois é, eu acho que eu aprontei muito cedo, né? Depois eu entrei na vida na hora certa, nos padrões certos, entendeu? E, cada um tem uma história, né? Cada um tem história de vida, entendeu? E hoje a gente vê muito problema nos relacionamentos, de intolerância, zero, o imediatismo, ter as coisas muito rápidas e as coisas... Cada dia mais a gente vê isso acontecendo. Eu vejo isso demais no meu consultório. Muito, 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 muito isso aí acontecendo. Não é um consultório de cirurgia plástica, mas a gente vê muita parte. Eu tô achando que esse consultório é mais de a gente faz. Mas a gente conversa tanto que acaba, né, entrando nesses assuntos, às vezes, em muitas pacientes, quando tem essa oportunidade. Eu brinco, às vezes, tem que parar com as pacientes e falar assim, olha, vamos parar, porque aqui não é nem psiquiatria, nem psicologia. Eu não vou poder tratar você, mas eu acho que você devia, de alguma forma, repensar algumas coisas na sua assistência da sua vida, né? E esse homem, nessa época a gente vive com tanta carência, tanto desamor, então, isso é uma época que as pessoas, quando são atendidas com muita atenção, ou sendo ouvidas, elas gostam, elas se sentem acolhidas. Isso que é muito, muito interessante, muito importante. Um grande diferencial mesmo. Muito diferencial na vida de todos nós. Aí quando você recebe carinho, é a melhor coisa da vida, quando você tem uma pessoa que te dá atenção, te dá tudo, você vai olhar com outros olhos, com certeza. Com certeza. Entendeu? Isso mesmo. Adorei nossa entrevista. Muito obrigada. Aprendi muito aqui com você. Não aprendeu, você só está pegando, você tem que ser igual uma esponja. Isso. Pegando tudo que você tem de energia, de pouquinho. Se você pegar um pouquinho de cada um pouquinho você vai se crescendo, vai se edificando e vai se tornando cada dia mais forte. Isso aí. Este foi mais um Pode Mais Social. Você pode conferir essa entrevista no nosso portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.